Oi pessoal, estamos mais uma vez juntos, né? Para a continuação da nossa 12ª aula de radiestesia. E hoje nós vamos falar sobre o gráfico ômega alfa. Esse gráfico é único e exclusivamente para você criar um novo gráfico, né? E ele foi utilizado pelo seu idealizador para fazer aquele gráfico muito conhecido lá, o Alta Vitalidade. Consecutivamente também apareceu o antidor, né? Então, praticamente, claro que aquele acabou sendo um uso geral, né? Mas esse aqui você acaba utilizando um gráfico exclusivo, né? Então você vai colocar o que eles chamam de referência visual, né? Normalmente as pessoas que trabalham muito com radiestesia não utilizam o testemunho porque já é um cliente que você está atendendo, né? Então você vai ter já a vibração e a sintonia dessa pessoa. Mas se você quiser colocar o testemunho, não tem problema. Eu, no caso, coloquei o testemunho aqui, né? Para nosso exemplo. Eu prefiro trabalhar com testemunho. E temos aqui o que nós chamamos de referência visual, que é o que? O primeiro nome do cliente e qual o desejo que ele quer realizar, né? Ou seja, isso pode ser utilizado tanto na saúde, né, como para viagem, aquisição de bens, para venda de bens, né, para como diz, um relacionamento harmonioso, né, tudo isso ele pode ser utilizado. Ele vai simplesmente fazer o, os dados para o novo gráfico, né, e esse gráfico vai ser utilizado para aquela pessoa, exclusivamente para aquela necessidade. Não dá para você transferir para outra pessoa, usar para outra pessoa só porque deu certo para o fulano. Então, como é que a gente vai fazer essa situação? Você vai pegar a referência visual, né, e vai colocar aqui existe uma linha de ligação, né, que é a ligação do ômega e o alfa, que é o início e o fim e tem o meio, né? E você vai utilizar o pêndulo. Aí você pode, de primeira instância, né, fazer a pergunta assim, né, para o pêndulo. Esta técnica é possível exprimir numericamente a força cósmica apropriada para esta finalidade? Aí o pêndulo diz que sim. Então aí beleza. Aí o pêndulo diz que sim, ele vai começar a fazer a junção, né? Ele vai unir um ponto ao outro. Então você vai trabalhar, né? E ele vai unir. Então o que nós pusemos lá como uma experiência? O nome da pessoa, né? Rita, realizar sua viagem para Paris, né? Então assim foi determinada a confecção para esse novo gráfico. Ele vai ser exclusivo só para isso, para a Rita realizar a viagem dela para Paris. Não vai servir para outra coisa, não vai servir para curar a dor de cabeça da Rita. Então vocês viram, né, que o pêndulo estava se movimentando no sentido horizontal, né? Não era a resposta não, tá? Ele simplesmente estava fazendo a junção da energia ômega e com a alfa, né? E aí depois ele muda e roda em sentido horário. Então mostra que isso aí tá ok. Ele parou, né? Então nós já sabemos que podemos trabalhar a situação. A primeira coisa que é fazer, alguns só deixam essa referência visual para ele sempre se lembrar do que ele quer, né? E outros colocam aqui em cima da letra ômega, né? Aí vai depender de cada um. Você com o tempo vai ver o que é mais interessante para você trabalhar e você escolhe a sua opção. Aí qual a primeira situação para isso? Nós precisamos saber quantas algarismos vão ter no nosso gráfico, né? Então você vai ter que já ter do seu lado uma caneta, um lápis e um papel, né? Para você anotar o que vai ser marcado para este gráfico. Então você coloca aqui e aí faz a pergunta: quantos algarismos para essa sequência numérica são necessários? Aí ele está dizendo que serão 11, né? 11, muito bem. Então a gente já sabe que são 11. Então anotou lá. Aí você vai precisar de um outro papel, né, que seja do mesmo tamanho para você posteriormente colocar no mesmo local. Esse será o papel que é onde vai ficar anotados os nomes, os números, né, no caso. Aí a gente pega a nossa referência visual e muda de lado, vai pro alfa, né?
E aí você já vai ter que ter o teu papelzinho lá, sabendo que você vai ter que anotar 11 números, né? 11 algarismos para ter essa sequência. Aí o que a gente faz? Você pode utilizar ou o seu dedo indicador, né? Ou o seu apontador. Aí esse é o primeiro número, né? Então você chega lá e já diz qual é o primeiro número para essa sequência. Aí o pêndulo vai escolher. Aí ele escolheu o 3. Então você vai lá no seu papelzinho e anota o número 3. Eu prefiro anotar de lápis, tá, gente? Aí tá lá, número 3. Aí você vai para o segundo número. Aí pergunta o pêndulo, qual é o número da segunda sequência. Às vezes nem precisa perguntar, é só apontar, né? Ele já te diz. Então, obrigado, é o 6. E assim você vai ter que ir até os 11, né? Aí o terceiro. Qual o terceiro número, né? Ele vem, confirmou o número 4. Muito bem. Aí você vai para o quarto número. Aí se vocês quiserem, vocês podem também pôr assim, né? Não precisa ficar do outro jeito, tem várias maneiras. Aí o pêndulo ele vai apontando, tá vendo? Até chegar no número que é o número importante. Aí você vai vendo, ele vai te dizer qual é o número. Aí, tá vendo? Ele já passou no 7. Aí o quarto número é o número 7, né, gente? Aí vocês pegam e anotam 7. Vamos lá para o quinto número, né, da sequência. Aí você vai vendo qual que o pêndulo vai escolher. Aí ele, no quinto, é o 5. Ele indicou o número 5. Aí vamos para o sexto número, né? Sexto número, o pêndulo faz o movimento. Ele está... Número 9 ele escolheu. Né? Vocês veem que o movimento do pêndulo é muito interessante. Aí vai perguntar, será que não é o 0? Aí ele vai dizer se é, tá vendo? Porque estava bem fortão, então ele fica só no 9. Se você for pro 0, ele vai diminuir a velocidade, tá vendo? E aí ele vai querer fazer o caminho para lá, tá vendo? Então realmente o número é o 9, confirmado. Apesar de ele estar balançando bastante, ele se empolgou, né? Aí dava a impressão que podia ser o 0, mas não, era o 9. Né? Agora nós vamos para o sétimo algarismo, né? Para ver qual é. Aí vai só fazer a sequência. E o pêndulo vai determinando qual é o número. Né? Aí ele repetiu também o número 9, gostou do número 9. Aí o sétimo número também é o 9. Vamos para o oitavo. Vocês deixam lá e o gráfico começa a funcionar. Aí ele escolheu o número 2. Né? Beleza. Número 2. Vamos para o nono algarismo. Né? Aí ele vai te dizer qual é a sequência que ele vai colocar agora o próximo número. Aí ele escolheu o número 0. Né? Número 0. Aí vamos para o décimo, né? A décima escolha. Escolheu o número 9 de novo. Né? Número 9. E o último, né, que ele falou que era 11 números, né? Então a gente vai ver qual é o último número. Aí ele escolheu o número 2, né, gente? Aí, então a gente já tem a sequência numérica, né? Muito bem. Aí tendo a sequência numérica, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos confirmar, né, aqui nessa junção, por isso que o papelzinho tem que ser do mesmo tamanho do outro para caber aqui nesse espaço. E vamos perguntar
se essa sequência está ok, né? Aí ele diz que sim, aí automaticamente ele vai fazer a conversão ou a união, né? Aí ele está, como diz, confirmando este caso, né? Aí a gente espera, ele vai fazer também a sequência, né? E aí temos nós a confirmação que essa sequência numérica, né, está ok. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos também trabalhar a necessidade, porque ele precisa ter um X de círculos. Algumas pessoas já procuram o número de círculos, né, direto. Né? Antes, quando já está vendo lá quantos algarismos vão ser necessários, eles também já perguntam quantos círculos vão ser. Eu deixo sempre por último, por quê? Porque realmente é meio difícil para você montar um gráfico com uns círculos. Depende se der 15 círculos, né, eles têm que ter a distância exata entre um e o outro. Se você for fazer o círculo manual, você vai ter que usar um compasso, né? E se você for utilizar o computador para fazer, você vai ter que ter um aplicativo que o pessoal chama de CorelDRAW, alguma coisa assim, que é um tipo um design de gráficos, né? Então normalmente sai mais barato você ir numa gráfica, né? E pedir para ele montar para você com X círculos. O que, que eu faço? Por que, que eu deixo por último? Porque depois do gráfico pronto, eu gosto de facilitar a minha vida, né? Com muito tempo trabalhando assim, eu sempre procuro algumas maneiras para serem mais práticos e mais fácil. Então normalmente nós já temos, né, impresso nas apostilas alguns gráficos vazios, né, só de círculo, que é o 9 círculos ou 11 círculos, né? Então o que eu faço? Eu pergunto se eu posso utilizar para esse gráfico o 9 círculos, né? Então aí eu chego aqui e pergunto: eu posso utilizar para este gráfico o 9 círculos? Aí ele responde que sim. No momento que ele respondeu que sim, né? Para mim fica mais fácil, né? Aí eu posso, ou ele podia responder que não, né? Aí então eu agradeço, aí faria a pergunta, porque eu também tenho o 11 círculos. Aí eu jogo o pêndulo e pergunto: neste caso eu posso utilizar o gráfico 11 círculos? Aí ele responde que sim, né? Ele respondeu que sim, então para mim está ótimo, né? Funciona bem. O que poderia acontecer? Poderia dizer não, né? Então aí já ficava um pouco mais difícil. Aí o que eu teria que fazer? Aí eu teria que fazer a pergunta, né? Quantos círculos são necessários para este gráfico? Então aí ele diz que são 4 círculos. O que acontece? Se você achar um gráfico que tem 4 círculos e você souber trabalhar também com o computador, você pode ir e simplesmente apagar o que ele tem no centro, né? Porque alguns gráficos, se eu não estou enganado, eu acho que o Alta Vitalidade tem 4 círculos. Aí você pode fazer um cola lá, né? E colocar em cima dos números do Alta Vitalidade os números que vão sair agora na sua sequência. Aí no caso de 4 círculos, ou então trabalhar e tentar fazer esse gráfico na base do compasso, né? Ou se você tiver várias esferas, né, círculos que você consiga fazer que ambos estejam numa distância razoável, você acaba utilizando para aproveitar o gráfico, né? Mas neste caso é assim que funciona. Ele ficou pronto, então o que, que nós faríamos, né? No caso, como ele aceitou fazer o 11 círculos, a gente, aqui eu não tenho pronto, né? Porque eu não fiz nada no computador, né? Mas ficaria mais ou menos desse jeito. Teria o gráfico, né, com os 9 círculos aprovados. E aqui no centro, né, aproveitando o gráfico que eu tenho, eu digitaria. Poderia ser escrito à mão, né, você ter esse gráfico já impresso num papel razoavelmente grosso e escrever à mão com uma caneta dessa preta. Poderia também, né? Não seria difícil. Você poderia também comparar aquela régua que você para fazer
transferência de desenho, de números, né? Os números ficariam mais bonitos, você pintaria, tem que ser com preto, né? Aí você só tem que escolher direitinho a dimensão bem no centro. No computador fica mais fácil, né? E aí você conseguiria. A maior parte das vezes que eu utilizei essa situação para montar gráficos, eu dei sorte e todos eles eu acabei utilizando o gráfico ou 9 círculos ou 11 círculos, né? E aí fica mais prático, fica mais legal. Vamos fazer uma outra experiência. Agora, em vez de você trabalhar o que a gente chama de sequência numérica para diversão, que ela no caso ia viajar, né? Vamos ver a gente trabalhando com um testemunho, né? Aí que eu fiz um testemunho, vocês têm que fazer a lápis, né? Aqui ele tá meio sem vergonha, mas só para exemplo, de uma pessoa chamada João Calixto, alguma coisa assim. E aí você vai trabalhar o que? Ele reclamou que estava com dores abdominais, foi no médico, não conseguiu diagnosticar a situação, fez alguns exames, estava tudo bem, mas a dor não passava. O médico disse que supostamente podia ser gases, né? Má postura, qualquer coisa desse tipo, ou alguma coisa que ele comeu, mas também não apareceu nos exames. Então aí ele nos procura e aí a gente faz a consulta e naquela situação lá, quando aparece na de você estar fazendo um certo tratamento e aparece outros, normalmente eu recomendo que a primeira coisa que você pense no outros é montar um gráfico através da situação utilizando o ômega alfa, né? Então, no caso, eu fiz lá a consulta do João, né? E aí deu naquela situação lá de terapias que a gente poderia escolher, recomendado uma terapia para ele, né? Um tratamento. Aí apareceu outros. Então, o outros eu sempre penso em montar um novo gráfico para pessoa exclusivo, que às vezes funciona bem, né? E é interessante, é rápido também, né? Então a gente faz a mesma sequência, né? A gente vai fazer aquele trabalho, só que aí no caso para curar a dor, as dores abdominais do João. Aí faz aquela mesma pergunta, né? Se por essa técnica é possível exprimir, né, numericamente a força cósmica para esta finalidade, ele responde que sim. A maior parte das vezes vai responder que sim. Até hoje eu não peguei uma que ele recusou, né? Aí ele vai, porque você está fazendo uma situação que é única, né? É só para aquela pessoa. Então você consegue que a resposta seja sempre sim. Aí você faz, ele fez a ligação, né? Aí estamos nós trabalhando. Aí fechou, né? Prestar sempre atenção, né? Direitinho. Aí você pega lá o que nós chamamos de referência visual e coloca. Eu prefiro trabalhar assim. Se vocês não quiserem trabalhar, não tem problema. Vocês podem tirar e deixar em algum lugar que vocês lembrem, né? Para lá curar. Aí você pergunta, né? Quantos algarismos serão necessários para a sequência para montar um gráfico curar dores abdominais do João? Aí ele vai procurar, né? E aí ele diz que são 6 números, 6 algarismos na sequência. Esse ficou mais fácil, né? Pra gente trabalhar. Feito isso, você já sabe que são 6 números, né? Às vezes você pode confundir e esquecer, mas se você der errar, né? Claro que aqui é uma simulação, né? Você acaba podendo não ter todas as informações, como a gente fala, precisas, né? Mas quando você está trabalhando com o testemunho, né, fazendo a coisa séria, né, não que a aula não seja séria, né, mas aqui é o que a gente fala, é simulação. Então não existe nada, tudo isso aqui é fictício, né? Eu nem tenho esse testemunho aqui, não foi nem sequer colocado em nenhum dos outros gráficos, né? Mas vocês lembrem que é necessário que você coloque lá no gráfico, né? Primeiro no decágono duplo, depois no desimpregnador, depois vai para o diafragma e depois volta para o decágono, né? Para fazer o que a gente chama de efetivação do nosso testemunho. Para não ficar utilizando energia, né, numa aula, né, que não há necessidade de a coisa ser verdadeira, né, um caso ou outro, né, só para elencar. Então a gente trabalha nessa situação. Vocês vão treinar, vocês vão ver que funciona direitinho. Aí você vai trabalhar, né? Quando você terminar aquela sequência numérica,
Se quando for uma cliente de verdade, ele não vai autorizar, né? Vai faltar alguma coisa, você vai ter que trabalhar para ver onde está o erro. No caso, são 6 números, então vamos nós pegar mais um papelzinho, né? Para a gente chegar e anotar os números. Esse ficou mais fácil, que é menos números, são 6 só, né? Aí fica mais, mais prático. Aí você faz a mesma sequência, ou aponta ou põe o dedo, né? E já vamos trabalhar o primeiro número da sequência. E aí o primeiro número da sequência, o pêndulo vai se direcionar e vai escolher qual é o número. Ele deu um número 7. Aí você anota lá, número 7. Né? Aí vamos nós para o segundo número. Oh, caiu a nossa, o nosso... Às vezes acontece, né? Aí caiu o meu apontador, vamos para o segundo. Aí escolhe o segundo número. Aí é o número 2. É o segundo número, 2. Tá parecendo sorteio da Loto Fácil, né? Mas não é. Aí vamos para o terceiro número. Aí ele está apontando o número 8. Né? Espero que vocês aí no vídeo consigam ver direitinho, né? Número 8. Então a gente coloca o número 8. Vamos nós para o quarto número. Aí já foi direto no número 3. Né? Foi rapidinho, já estava esperando uma vez. Número 3. O quinto número. Né? Qual que é o quinto número da sequência? Aí ele confirma o número 1. Né? Número 1. Aí vamos para o último número, que é o sexto número. E ele fechou o sexto número com o número 6. Aí terminamos a nossa sequência. Aí que nós vamos fazer o trabalho de sempre, né? Tiramos a nossa referência visual e vamos confirmar se a nossa sequência está como a gente precisa para poder fazer o andamento do nosso cliente. Essa sequência está completa e perfeita para uso? Aí beleza pura. Tá? Vocês vão aprendendo quais são as perguntas que vocês vão fazer, né? E aí ele vai fazer a ligação. Com o tempo vocês vão treinando, né? Não tem que ter medo não. Esse gráfico aqui é fácil de trabalhar, só basta você estar, como diz, bem tranquilo, com a cabeça e a mente bem sossegadas, né? Para você não ter problema nenhum. É só questão de concentração e resolver a situação. Aí ele está lá fazendo, você vê, parece que com pouco número é rápido, né? E aí ele está fazendo o trabalho de sequenciamento do nosso gráfico, né? Aí vocês vão ter que esperar, né? Normalmente até o pêndulo fazer o movimento horário. Se ele rodar em anti-horário é porque a coisa não deu certo. Aí vocês vão ter que refazer todo o trabalho de novo. Mas fechado assim, tá na festa, né? Aí você pega e agora põe a sequência numérica aqui no ômega e pergunta, né? Quantos círculos são necessários para este gráfico. Aí ele disse também 6. 6 círculos, né? Aí eu vou fazer a pergunta. No caso, eu posso utilizar o 9 círculos? Aí ele disse que sim. Né? Supondo que ele tivesse dado não, você faria o contrário, né? Posso utilizar o 11 círculos? Aí ele também disse que sim. Né? Aí vai ter casos que ele vai dizer para você que não pode, né? Aí você vai ser obrigado a fazer, como diz, o que foi constatado. Aí tem que utilizar os 6 círculos, né? Aí você vai montar. Aí depende da situação, ou você acaba tendo o aplicativo, né? Ou então você
pede para fazer numa gráfica, ou se você conhecer um design gráfico, né, isso aí para eles não é difícil fazer. E aí você já pede para ele te fazer, como a gente fala, uma quantidade boa de todos os gráficos, menos o 9 e o 11 círculo que você já tem, né? Que aí fica prático. Aí como ele aprovou, né? A gente também faz a mesma sequência. Pega lá agora eu vou pôr o 11 círculos, porque ele aprovou 11 círculos. Aí a gente põe lá a nossa sequência numérica para que o João possa curar e diminuir as suas dores abdominais. Entendeu, gente? Praticamente a aula é isso, né? Para esse gráfico. É um gráfico interessante. A única coisa que requer é que vocês trabalhem da melhor maneira possível, bem descansados, bem tranquilos, né? Com a mente livre e solta, sem pensamentos de pressa ou qualquer outra situação, de que vocês tenham que fazer mais alguma coisa. Eu sempre recomendo que vocês escolham o melhor horário de que vocês estejam sossegados para poder trabalhar na confecção de um novo gráfico. Lembrando que vocês não esqueçam que esse gráfico vai ser confeccionado único e exclusivamente para aquela necessidade do cliente e para aquele cliente. Por mais benefícios que o gráfico traga para o cliente, né, vocês vão ter que fazer muitos testes para saber se ele vai poder ser um gráfico que vai ser utilizado, como a gente fala, para todos, né? Normalmente eles são individuais, mas salvaguarda, né? Às vezes o cliente chega e fala que melhorou um monte de coisa, ajudou isso e aquilo e também ajudou em outras situações. Aí você faz uma análise, mas é importantíssimo saber que ele é criado exclusivamente para um determinado desejo e exclusivamente para aquele cliente. Mas enfim, a aula foi isso aí. Agradeço, pessoal, pela atenção, né? Que vocês estudem bastante. A radiestesia, depois que vocês se acostumarem, vocês vão ver que é um trabalho muito legal e espero que vocês se dediquem, né, para também utilizá-la como uma terapia. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.